Olá, boa noite! Estamos mais uma terça-feira aqui às 19 horas, que é o nosso bate-caverna, né? Sempre ao vivo, para trazer informações de qualidade, conteúdos que realmente vão fazer a sua carreira melhorar, a sua atuação enquanto nutricionista infantil melhorar, fazer com que vocês tenham mais ideias para os atendimentos de vocês, fazer com que vocês, estudantes, vão entrando nesse mundo da nutrição materno-infantil, sentindo gostinho de quero mais na nutrição materno-infantil. Então sejam todas bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre ideias de livros que vocês podem usar no atendimento de vocês, tá certo? Então, por que eu resolvi trazer esse assunto sobre o livro? Perdi a última aula, como faço para acessá-la? Ah, boa pergunta! Então, as aulas ficaram salvas até domingo às 23 horas e 59 minutos, tá, Gê? Acho que é Gê o teu nome? Mas como muita gente pediu para assistir, então a gente liberou até amanhã às 23 horas e 59 minutos as aulas do workshop. Será enviada amanhã para o teu e-mail, tá? Se você tá nos grupos VIPs, a gente já enviou lá os links novamente. Tá bom? Então qualquer coisa me chama no direct que eu te mando ali os links para você acessar a terceira aula, tá certo? Então sejam todas bem-vindas, eu gosto sempre de respeitar o horário. A live começa às 19 horas, então é às 19 horas que eu vou começar o conteúdo. Vamos falar de livros. Por que eu escolhi esse assunto? Os livros fazem parte de praticamente todas as minhas consultas. Eu gosto muito de usar esse recurso lúdico porque as crianças realmente gostam de livros. Elas prestam atenção, elas param para ver. Então, tem coisa mais incrível do que um livro todo colorido, cheio de desenhos, cheio de figuras bonitas para chamar a atenção de uma criança? Não tem, né? Um livro é fundamental no processo dos nossos atendimentos, dos nossos acompanhamentos, para deixar a consulta mais lúdica, para deixar a consulta mais interativa. E eu gosto muito de usar os livros para introduzir o assunto que eu vou trabalhar na consulta do dia. Então, geralmente, ou eu mostro vídeos, né? Tem vários videozinhos chaves ali para os meus atendimentos, ou eu uso os livros, ou eu faço uma contação de histórias, né? Sem ser usando os livros, tá? Então eu escolhi hoje 5 livros para trazer para vocês aqui. Eu vou escolher o primeiro, deixa eu ver qual. Esse é o meu xodozinho, gente. Eu vou escolher ele primeiro porque ele é o meu xodozinho. Eu amo esse livro. Chama A Ovelha Rosa, da Dona Rosa. Vocês vão ver, muitos dos livros que eu compro para usar nas minhas consultas não tem nada a ver com nutrição. Mas a minha mente é tão criativa que eu consigo associar qualquer coisa com nutrição. E eu quero trazer essa essência para vocês. Porque muitas vezes vocês são mães, tem crianças aí ou tem sobrinhas que tem livros lá jogados, né? E aí vocês estão doidas para comprar, para colocar no cartão de crédito, para ver depois como é que paga e comprar, sendo que vocês têm livros na casa de vocês que podem ser usados nas consultas, nas atividades de educação nutricional nas escolas, tá? Então esse é um exemplo, olha só. A Ovelhinha Rosa é uma história de uma ovelhinha. Eu vou abrir aqui para vocês. Ela era uma ovelhinha e é importante falar também, tá? O seguinte, nem sempre a gente precisa usar a história que está sendo contada no livro, tá? Muitas das vezes o que a gente pode fazer? Só usar as imagens, que na maior parte das vezes é o que eu faço. Tem livro que eu compro que eu nem sei o que está escrito até hoje, tá? Eu tenho já o livro há 1 ano e eu nem sei o que está escrito porque eu foco nas imagens. Porque a gente usa mais os livros para crianças menores, para crianças de até 6 aninhos por aí, eles amam estar com os livros, tá? Então, olha só, aí eu conto a história desse livro. A ovelhinha, ela mora numa fazendinha, uma fazendinha que é toda rosinha, o que a torna muito especial. E aí, a Dona Rosa, que é a dona da fazendinha,
ela sempre gostou muito da cor rosa. Tanto que ela pintou toda a fazenda de rosa. Aí vocês vão estar perguntando o que tem a ver com nutrição, né? Espera aí que eu já vou associar. Sua paixão era tanta que ela deixava latas de tinta rosa no lado de fora da fazenda para alguma emergência. Então na fazenda tinha um monte de latas de tinta rosa. E aí um dia a ovelhinha estava andando pela fazenda e ela tropeçou em uma dessas latas de tinta e se sujou toda de rosa. E aí choveu e ela não perdeu a cor, ela continuou rosa. Ou seja, ela ficou rosa para sempre. Para quem tá chegando agora, eu tô contando a história da ovelhinha rosa, que por enquanto não tem nada a ver com nutrição, mas eu já vou associar com nutrição. E a Dona Rosa então passou a amar a ovelhinha rosa, que era então a sua ovelhinha preferida, já que a cor da Dona Rosa preferida era rosa. As crianças, principalmente as meninas, elas amam essa história. E claro que tinha mais um animal que a Dona Rosa gostava muito, que era o porquinho, né? Que também era rosa. Mas a ovelhinha rosa se sentia excluída das outras ovelhinhas, porque as outras ovelhinhas eram brancas e só ela que era rosa. E ela começou a ficar muito triste com essa situação. Muito triste. E aí a galinha falou com ela assim: olha, eu sou diferente e não tenho amigos para brincar. A ovelha falou para a galinha, né? Aquelas conversando. E aí a galinha fez o quê? A galinha se pintou de rosa também, né? A galinha, sabendo que a cor rosa era o que tornava a ovelhinha diferente, resolveu pintar-se de rosa também e elas brincaram o dia inteiro. E aí, de repente, olha só o que aconteceu. A fazendinha toda estava cor de rosa. A fazendinha toda tinha se pintado de rosa. E aí, um dia choveu e todos perderam a cor, exceto a ovelhinha rosa. Então tá, Deia. E aí, mas mesmo assim todos continuaram sendo muito amigos. E aí todos ficaram felizes. O que isso tem a ver com nutrição? O que a história da ovelhinha rosa tem a ver com nutrição? Eu uso muito esse livro para trabalhar as cores com as crianças seletivas. Eu associo principalmente as crianças que só querem tudo branco. Só querem batata, só querem arroz branco, só querem bolacha porque é branco, querem tudo branco ou bege, que é bem comum de criança seletiva. E aí eu começo a mostrar para elas que a gente pode começar a pintar outras cores. Então eu trago primeiro a história sem ser do alimento e depois eu trago essa história para a alimentação. Então eu começo a mostrar para elas que agora a gente tem ali um legumezinho que veio da fazendinha, que ele também se sente muito excluído, porque só ele é rosa. E onde ele vai, ele pinta tudo de rosa. E os amiguinhos deles começaram a ficar irritados com essa história. Quem sabe qual é o legume que deixa tudo rosa? Para que eu aí acabo trabalhando com esse legume. Quem chuta aí qual é o legume que eu trabalho com a criança depois que eu leio a ovelhinha, que era rosa? Então eu explico o que? No reino dos legumes e verduras, a beterraba, muito bem, é bem óbvio, né? Então aí eu parto para os alimentos. Como aqui eu tenho a minha cozinha, não sei se vocês conhecem o meu consultório, eu vou dar uma voltinha aqui para vocês. Aqui, ó, meu baby de 14 meses não estava aceitando arroz, então pintei de rosa com a beterraba. É exatamente essa essência, né? Então aqui eu tenho o meu consultório, então eu consigo trabalhar essa questão de pintar os alimentos com a beterraba. Mas até então eu não tinha esse consultório, né? Eu trabalhava em clínicas e eu fazia igual. Então assim, o que você pode fazer? Levar a beterraba já cozidinha, bem higienizada, num potinho de preferência térmico ou potinho dentro de uma bolsa térmica, né? Tudo bem com muitos cuidados. E aí levar um outro alimento junto que a beterraba consiga pintar. Por exemplo, o arroz.
né? Então, se a criança só come coisas brancas, a partir dali a gente começa a pintar o arroz de rosa. E ela começa a aceitar esse alimento de outra cor. E aí ela percebe que outras cores também são legais, que ela pode começar a comer outras coisas diferentes que não tenham só a cor branca. E aí a gente começa a abrir o leque de cores com a criança seletiva. Percebam que eu amo esse livro por causa disso. É muito bom, a beterraba é um dos alimentos que eu mais gosto de trabalhar, porque as crianças amam pintar tudo de rosa, né? Até o chão, a parede. Então é muito bom introduzir a consulta com esse livrinho, tá? Então fica de sugestão o primeiro livro aqui. Agora eu vou trazer um segundo livro que eu já andei postando aqui pra vocês, que é sobre o meu corpo humano. Eu já fiz um post aqui pra vocês, só que eu não abri ele por dentro, né? Então eu resolvi aproveitar essa live, que o assunto é sobre livros, para mostrar por dentro e como que eu uso esse livro. Então, eu amo esse livro, de verdade. Eu uso muito com crianças maiores e já adolescentes. Ele é bem incrível, tá? Então chama O Meu Corpo Humano. É o livro de abas. Eu só não sei qual é a editora. Ciranda Cultural. E aí aqui tem o corpinho. Não peguei o nome do primeiro livro, é Ovelhinha Rosa, tá? Para quem foi chegando mais tarde, depois a live vai ficar salva, depois vocês voltam e revejam o livro desde o início, tá certo? E aqui tem o corpinho da criança por dentro. E como que eu uso esse livro? Eu gosto muito de explicar para a criança que o corpinho dela precisa de muita comidinha colorida e etc, né? Aquela história toda que a gente já tem com os nossos pacientes. Por quê? Porque o nosso corpo ele é muito complexo. Ele tem tanta coisa dentro dele que a gente nem imagina. Ele é mais difícil de entender do que um carro que tem motor, que tem roda, né? Olha só quanta coisa. E aí eu começo a mostrar para a criança quanta coisa tem dentro do nosso corpo. Olha só, dentro da nossa cabeça tem um monte de coisa que faz a gente pensar, que faz a gente conseguir comer, sentir o sabor, né? Enxergar. Nossa, e dentro do nosso peito tem o pulmão que faz a gente respirar, o coração, o estômago que consegue fazer a gente comer. Olha só, dentro da nossa perna tem várias veias que levam sanguinho pro nosso corpo, né? E olha só, o nosso braço tem osso, tem músculo. Uau, tem muita coisa dentro do nosso corpo que a gente nem imagina, né? Olha, pra gente conseguir continuar sendo forte com essas coisas, a gente precisa se alimentar bem, porque senão vai faltar de algum lugar, né? Então eu gosto de trabalhar assim. Aqui tem a bonequinha da água, né? Então eu mostro pra criança o quanto que o nosso corpo precisa de água, porque mais da metade do nosso corpinho é só água, né? E pra ficar lógico pra criança entender isso, a gente precisa explicar, ó. Por exemplo, quando você se corta, não sai sanguinho? Então, você tá vendo que quando você se corta, abre um buraquinho do teu corpo, né? E aí você vê como sai água. Claro que de forma de sangue, mas o sangue é basicamente água. Então a gente precisa repor essa água, né? É bem legal esse livro, eu amo, tá? Trabalha com crianças com síndrome de Down? Olha, eu já atendi, tá? Já atendi bebezinhos, principalmente na fase de introdução alimentar, mas não é meu foco, tá? Eu não divulgo. É importante essa pergunta porque, assim, dentro da nutrição materna infantil, eu sempre falo isso para as minhas alunas, existe um mundo, né? A gente nicha para nutrição materna infantil e dentro da nutrição materna infantil existe um mundo, né? Então, assim, atendo crianças, beleza, mas criança o quê? Criança com exames alterados, com sobrepeso, com autismo, com síndrome de Down, com alergia alimentar, né? Então a gente tem que começar a selecionar o que realmente a gente quer, né? E aí é legal fazer uma pesquisa de mercado, ver o que está faltando na região. Se você vê que ninguém está atendendo síndrome de Down e você vê que é um campo legal de atuar, vai em frente, estuda, né? Mas eu não senti, e também é importante sentir se é a tua missão, né? Se você gosta do assunto. Então eu atendo autistas.
Síndrome de Down eu não divulgo, mas se vier, eu atendo, tá? Então vou continuar aqui. E aí, olha só que legal essa página desse livro. Aqui tem os sentidos, né, que a gente pode estar trabalhando com a criança. Então, assim, a visão, né? E aí aqui tem uma... deixa eu ver aqui. Acho que é uma águia, né? Tem a visão. Ó o paladar, que legal. Eu amo mostrar essa imagem para as crianças, né? Porque daí eu falo, olha só, você tá acostumado a comer coisinhas muito doces, né? Mas você sabia que na sua linguinha tem vários pontinhos que também gostam de sentir outros sabores sem ser só o doce. Olha só, tem o sabor azedo, tem o sabor amargo, tem o sabor isso e aquilo. Então eu mostro pra ele que ele precisa dar mais sabor pra linguinha dele, né? Aqui tem o sentido do olfato, então eu gosto muitas vezes de perguntar se ele acha algum alimento fedido, né? E assim vai. É muito legal, tá? Aqui eu também gosto, que é a página onde tem os ossinhos. Então eu gosto de mostrar para a criança quantos ossos nós temos dentro da gente, né? E que a gente precisa tomar bastante leite e derivados, comer feijão, brócolis, para ficar com os ossos fortes, né? Porque são eles que sustentam a gente, né? E tudo mais. Deixa eu ver o que mais. Aqui a página do pulmão, do coração, eu não uso muito. Eu acho bem complexo essa parte, principalmente para crianças menores. Então esse livro eu uso mais para crianças maiores e adolescentes, como eu falei, tá? E olha só essa parte que legal desse livro também, bem interessante. Que aqui tem a parte dos dentes, né? Que tem muita criança que não se estimula a mastigar. Daí a gente fala que o dente é só para mastigar, né? E que se a gente começa a ficar com preguiça de mastigar carne, de mastigar qualquer outra coisa, qual vai ser a função do nosso dentinho? Ele vai ficar ali à toa, né? E aí aqui tem a parte do cocôzinho, tá? Esse livro realmente é muito completo. A parte aqui explica os puns, tá certo? Qual é a média de tempo da sua consulta? Eu não passo de 1 hora, tá? A estrutura da minha consulta, que eu fui estruturando com o tempo de prática, o passo a passo que eu faço, dá 1 hora certinho, tá bom? E não passa disso porque eu acho que fica muito cansativo para criança, principalmente criança menor. Mesmo que a sua consulta seja mega lúdica, 1 hora a criança vai pedir para ir embora. Então, mais de 1 hora eu acho que não funciona, inclusive com introdução alimentar. Então, no método NutriKids eu faço esse passo a passo para as minhas alunas, para elas conseguirem também fazer tudo o que precisa ser feito com qualidade em 1 hora, tá? Essa parte do livro é muito legal, show de bola, eu amo, que é quando a gente pode trabalhar então a questão de digestão dos alimentos. Eu gosto muito de mostrar aqui a bolsinha do estômago quando eu trabalho a questão de fome e saciedade, né? Quando eu faço as atividades lúdicas para trabalhar a fome e saciedade com as crianças, eu uso essa imagem, tá? Olha só que lindinho. Daí aqui sempre tem abas, né? Que frutas vermelhas faz bem pro nosso fígado, que o estômago é um liquidificador, né? Aí onde eu explico que só o estômago não dá conta de liquidificar tudo, que a gente tem que mastigar bem para já chegar mais menorzinho, né, no nosso estômago, senão nosso corpo não dá conta e tudo mais, tá? Eu amo esse livro, eu acho que vale super a pena vocês investirem, tá certo? Então já mostrei 2 livros para vocês. Quem tá chegando agora, depois reveja a live para vocês verem o primeiro livro que eu já mostrei. Agora, deixa eu ver o que eu vou mostrar pra vocês. Esse aqui eu já mostrei em uma das lives. Eu acho que foi com a live que eu fiz com a pedagoga sobre recursos lúdicos para usar com as crianças, tá? Deixa um post desses livros também. Ah, Nath, essas dicas aqui é pra quem esteve na live, pra quem assistia a live, tá? Senão fica fácil. Vocês estão aqui, vocês estão recebendo as orientações, as dicas. Estão valorizando o tempo de vocês que estão aqui comigo, tá? Olha só. Esse livro eu gosto muito também, do dinossauro. Já falei em uma das lives, tá? Mas eu vou pensar com carinho, tá, Nath? Vou pensar. E aí eu falo que os dinossauros
eles têm muitos ossos, eles são muito grandes, eles são muito fortes, né? E para isso eles também precisam comer muito leites e tal. Mas eles comem uma coisa que também deixa os ossos deles muito fortes. Essa página aqui eu geralmente não uso, tá? Nem tudo a gente precisa usar no livro. Eu uso essa página aqui principalmente. Olha só o que a mamãe dinossauro tá dando para os filhotinhos para eles crescerem e ficarem com os ossos bem fortes, igual eles. Folhinhas verdes! Ah, que máximo! Daí onde eu trabalho, folhas verdes na consulta, né? Alface, rúcula, agrião, chicória, né? E olha só que mágico. E essa folhinha verde deu tanto poder pro dinossauro que olha só! Ah, os filhotinhos ficaram enormes! Enormes! Meu Deus! Eu acho que é bom a gente aprender a comer essas folhinhas verdes pra gente ficar grande igual esse dinossauro, né? E aí, aqui dá pra trabalhar outras coisas também, que nem só folha verde, né? Tem dinossauro que gosta de coisas roxas, como beterraba, batata doce, uva, né? Tem dinossauros que gostam... essa página eu falo mais isso, né? E aqui dá pra trabalhar a questão do brócolis, né? Mas tem dinossauro que prefere comer árvore. E aí a gente pode trabalhar o brócolis com esses dinossauros. É show de bola esse livro, né? A página dele chama Dinossauros. Esse é o título do livro, tá? Dinossauros. Com páginas gigantes que saltam para fora do livro, é da Ciranda Cultural. Nossa, vou tentar aqui em casa com meu filho, adora dinossauros, isso aí. E essa é a essência, a gente adaptar o livro com o que a criança gosta, né? Não é trazer, tem criança que eu posso trazer o dinossauro, ela não se interessar a mínima, né? Pela história e tudo mais, porque não faz sentido para ela. Então, já mostrei 3 livros, A Ovelhinha Rosa, Dinossauros e O Corpo Incrível. Vamos pro 4º livro, então. Deixa eu ver o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui também é bem legal, que é O Meu Corpo Incrível. É outro livro que eu tenho, que também fala de corpo humano, mas eu já uso já para crianças menores, tá? Então eu trabalho aqui, eu mesmo invento a historinha na hora, tá? Eu não gosto de ficar lendo, eu nem sei que história que o livro tá contando, tá? Então eu uso as imagens, basicamente. Eu falo que a Maria e o Joãozinho acabaram de levantar e vão começar o seu dia, né? Então eles estão se espreguiçando. E aí assim que ele acorda, ele começa a se preparar para o dia dele, né? E dentro do corpo dele tem várias coisas que ajudam o corpo a funcionar, inclusive um estômago da barriguinha que tá falando, por favor, vai botar comidinha, né? Que eu passei a noite toda sem ganhar comidinha. E ele adora brincar, o João e a Mariazinha adoram brincar de pintar, de desenhar, né? E para ela ter ideias de pinturas bonitas e desenhos bons, ela tem um cérebro que pensa muito sobre tudo que ela vai pintar, as cores que ela vai escolher. E esse cérebro também fala para ela, por favor, eu preciso de comidinha, senão eu não vou conseguir pensar, né? Então eles resolveram parar e comer, né? Escutar o seu corpinho. E ali eles resolveram comer frutinhas, macarrão, né? Comidinhas que venham da fazendinha. Olha só quanta comida que eles gostam. Leite, queijinhos, peixes, carnes, ovinhos, amendoim, frutinhas, pãozinhos, né? E aqui tem a parte da digestão, para ir girando aqui, ó. É bem legal, tá? Então, agora que eles comeram, que eles se alimentaram, eles estão brincando com muita vontade, pulando, jogando bola, porque não falta comida, né? E aí, ele foi no médico para ver se tava tudo bem com o corpinho dele, né? E aí, o médico falou que como ele tava comendo bastante fruta, bastante comidinha, leite,
peixinhos, tava tudo bem com ele. Então ele foi dormir super tranquilo e quando ele dorme, uma coisa muito mágica acontece, que é os ossos deles crescem. E é por isso que precisa dormir bem, porque senão a gente não cresce. Tem que dormir cedo e dormir sem celular, sem televisão, né? Aí eu trabalho também a questão do sono. É ou não é incrível? O nome do livro é Meu Corpo é Incrível, um livro interativo. Eu sou viciada em livro. Se eu vou na livraria, eu deixo todo o meu salário lá. Então, assim, mas tem livros que eu uso mais que outros, né? E dentro do método NutriKids eu mostro todos os livros que eu tenho aqui e sempre que eu compro eu vou atualizando. E por último, já mostrei 4 livros, né? Já tiveram aqui bastante conteúdo. Eu vou mostrar um último, que é o seguinte. Para vocês entenderem o que eu falei no início da live, né? Que você pode usar qualquer livro para ajudar na sua consulta, independente se fala de nutrição ou não. Vocês viram que no Dinossauro não falava de nutrição, o da Ovelhinha Rosa não falava de nutrição, tá? E esse aqui é um livro que acredito que muita gente possa ter em casa, que é A Cigarra e as Formigas. É um livro que a gente, quando era criança, leu, né? A cigarra, que era preguiçosa, né? A formiga, que era trabalhadeira e tudo mais. Um dia eu estava atendendo uma criança seletiva e ele pediu para olhar esse livro. E aí a gente foi folheando, sem contar muito, assim, história e tudo mais. E ele viu essa bolinha aqui em cima da formiga e a folhinha. A ervilha, desculpa, depois eu que trouxe a ervilha, né? Essa bolinha e a folhinha. E ele se interessou muito no livro e tudo mais, e naquela consulta eu não tinha conseguido trazer muita interação dele para a consulta e para os alimentos que eu tinha pensado. E eu pensei, vou aproveitar que ele demonstrou interesse, porque esse livro aqui é da psicóloga que trabalha aqui comigo, né? E aí na próxima consulta eu vou usá-lo. E eu pensei, mas o que eu vou fazer com esse livro, né? E eu, logo que eu vi essa bolinha e a folhinha, eu pensei, ok, vou trabalhar ervilha e uma folhinha pequenininha. E eu trouxe a hortelã para uma criança que tinha pavor a comidas. E ele adorou interagir comigo em relação à ervilha e à hortelã, né? Eu imprimi as formiguinhas e a gente foi carregando as ervilhinhas e a hortelã para lá e para cá na consulta. Então, assim, vocês podem usar qualquer livro, porque o que a gente vai usar, na verdade, são as imagens, né? Nem sempre é o texto em si, né? Então, por isso que eu trouxe como última ideia um livro que talvez vocês tenham, né? Alice no País das Maravilhas, Os Três Porquinhos, a Chapeuzinho Vermelho, tudo dá para inventar alguma coisa, alguma atividade com os pacientes de vocês, tá? Então, não se fixem em ficar comprando, por exemplo, esse livro aqui foi R$80, se eu não me engano. Então, às vezes, você está no início da tua trajetória e R$80 faz falta. Às vezes é o que você tem para parcelar um curso que você quer investir, né? E às vezes não é o livro que vai fazer a diferença na sua consulta. Isso aqui é um plus, né? Então, aproveitem os livros que seu filho tem em casa, que a tua sobrinha tem em casa, ou que você acha no sebo por R$2, R$3. E pense em que estratégias que as figuras daqueles livros podem trazer para você usar nas consultas, tá bom? Então eu vou só mostrar a capa aqui de todos que eu falei hoje, para vocês tirarem print. Fiquem aí que eu vou mostrar aqui então a hora do print, tá? O primeiro livro então foi A Ovelha Rosa, da Dona Rosa. Podem tirar o print aqui. O segundo livro foi O Corpo Humano, hora do print. O terceiro livro foi Dinossauros, hora do print. O quarto livro foi Meu Corpo é Incrível. Tirem o print. E o último livro, na verdade, foi só
um adicional aí dizendo que vocês podem usar qualquer livro, mas se quiserem usar a ideia é Cigarro e as Formigas, tá? De verdade, espero que tenha ajudado essa live para vocês. Vocês têm alguma dúvida? Tô aqui disponível. Deixa eu ver o que perguntaram. A live vai ficar salva? Vai, tá? Vai ficar salva aqui no meu IGTV e depois vai pro YouTube. Gente, eu quero avisar vocês que as vagas do meu curso completo, Método NutriKids, onde eu trago várias ideias para as consultas de vocês, ficam abertas somente até amanhã, às 23h59. E se você está pensando em fazer parte da família NutriKids, você só tem até amanhã para pensar, tá? E eu tenho uma super novidade para vocês, que hoje nós tivemos a resposta da empresa que a gente estava esperando para conseguir parcelar no boleto. Então elas nos aprovaram no cadastro delas e agora a gente tem uma empresa que vai facilitar com que vocês entrem no nosso curso. Então a gente consegue parcelar no boleto em até 8 vezes. Tá bom? Então se vocês têm interesse, mandem no direct que a minha equipe vai entrar em contato com vocês para facilitar que vocês entrem na família NutriKids, tá? Muito obrigada por vocês que estiveram aqui comigo. Terça que vem estamos de volta sempre às 19h, tá certo? Um grande beijo. Você consegue fazer essa dinâmica dos livros com crianças até quantos anos, Deia? Com todas as idades, até adolescentes, tá? Depende do que você consegue, do que você precisa falar com a criança. Mas até adolescente eu uso livro, tá? Depende muito da idade. Livros mais bobinhos a gente usa, bobinhos eu digo assim, de histórias bobinhas a gente usa até uns 5 anos, tá? Livros mais complexos a gente usa a partir dos 6, 7 anos. Tá bom, Bia? Gabi, que já decidiu estar na turma 4 do Método NutriKids. Seja bem-vinda, Gabi. Que realmente seja um curso que vá ser um divisor de águas na tua vida, tá bom? Tchau, tchau, gente. Eu espero vocês na família NutriKids até amanhã às 23h59.